Noite, bem-vindo a todos. Hoje mais um episódio do nosso especial programa de Work and Study no Canadá. Especialmente hoje para quem está procurando fazer um curso de mestrado no exterior. Você que tem curiosidade, que quer saber mais um pouquinho sobre como que é fazer mestrado, se dá para trabalhar ou não, quais são os tipos de curso que existem, a Vanessa do New York Institute of Technology vai trazer para a gente bastante informação. Então, fica aqui ligado com a gente, depois vai ficar gravado aqui na live se vocês precisarem de mais alguma informação. Tá bom? Esse especial de Work Study, de programas de estudo e trabalho no Canadá, ainda tem mais alguns dias, né? A gente já falou com o Fábio do Canadian College, está gravadinho aí também. Com o Jorginho ontem da VIC, também que foi muito bacana. Hoje a Van vai falar especialmente de mestrados. Depois a gente tem amanhã o Gabriel da Van West, não perca. A Monize que vai falar sobre Quebec, né, que é uma situação um pouco diferente, tem regras um pouco diferentes. Depois o Roberto Magalhães, da ILAC, que tem uma diversidade enorme de programas, tem programas lá em Toronto também, programas coligados com colleges públicos, então que ele vem trazer informação para você. E a Mariana Mello, da VGC, também vem trazer todas as novidades pra gente, tá bom? Então não perca, hoje tem a Vanessa para falar de mestrado, mas ainda a gente continua até o final da semana aí com bastante novidade, tá bom? Vou chamar então a Van, deixa eu ver se eu encontro ela aqui achei. Conversar com a gente. Ela tá lá em Vancouver, tá mó frio hoje. Oi, Van, tudo bom, querida? Tá me ouvindo Tá baixinho. agora? Tá no Olha, sou eu que tô máximo. baixinho aqui, deixa eu ver. Melhorou? Agora tô. Beleza, agora tá. Tá Peraí, Van, muito estava baixinho. frio. E Agora aí, tá querida, pelo tá muito menos com frio aí em sol, né? Para Vancouver? quem conhece um pouquinho de Vancouver, sabe que o inverno de Vancouver não é tão frio como Ah, as outras cidades do Canadá, mas fica é. nublado chovendo, mas Mas hoje tá tá com diferente sol esse e ano, frio. né? O Jorginho tava reclamando bastante ontem, falou que tava um frio É mais intenso que o climate normal, né? change, Começou né? antes, né? 6 anos. Quanto tempo você tá em Vancouver, Seis Van? anos. 6 anos já, entendi. Ah, E como que quando você eu chegou no New York mudei, Institute decidi of mudar para o Technology? Canadá, foi como a maioria da história, né, de quem está trabalhando em educação hoje em dia, né, você vem como estudante, né, e por eu ter esse background de vendas, marketing, eu trabalhava com franquias no Brasil, né? Então, tinha bastante experiência com eventos, feiras, etc. Quando eu cheguei aqui em Vancouver, né, meus amigos em comum já trabalhavam na educação internacional e na educação canadense aqui. Então, foi uma porta que se abriu, né? Eu comecei trabalhando numa outra college, uma college de artes, e aí conheci a New York Tech Vancouver, estando aqui e me interessei muito pelos programas que eles oferecem, né? Que são mestrados, e depois que eu conheci os benefícios que eles oferecem para quem está Sei. estudando e se formando, eu tive certeza que é uma instituição muito séria, né? Que quem aplica e vem estudar, com certeza Aham. vai ter grandes oportunidades. E você, Aqui no Canadá eu você fiz fez o quê? Business Qual foi a sua formação aí Operations, no mas não Canadá? foi Você foi na como New York Tech. A New York estudante? Tech foi já um segundo emprego, Aham. né? Tá, Então não sou alumni da New York Tech. Eu entendi. fui já trabalhando como gerente de recrutamento lá. Entendi. Entendi. E é um super, realmente, são vários os campos que existem, né, do New York Institute of Technology, né? Ele tem vários campos nos Estados Isso, então Unidos e a New também em York Vancouver, né? Institute of Tem na Technology China é também, uma né? universidade americana, né, fundada em 1955, então já tem aí 67 anos de história
e é uma universidade global, né? Ela começou em Manhattan, né, Nova York, e ainda tem os campos principais lá, tanto em Manhattan como em Long Island, né? Jersey Shore, mas Long começou a abrir Island, né? campos Isso. fora dos Estados Unidos, né? Na China, em Abu Dhabi, na Jordânia e no Canadá, né? Mas hoje em dia, o campus fora dos Estados Unidos que está em operação é o campus de Vancouver, tá? Então, essas outras campos satélites que tinham antes não tem mais. Então, estamos concentrados nos Estados Unidos, além Sei. de Nova York, New York State, tem Arkansas Aham. também, com a escola de medicina. Eles têm uma escola de A medicina Kansas, lá. eu vi. E dentro dos Aham. programas de Nova York existem mais de 100 opções, né? Bacharelado, mestrado, PhD, doutorado, diferentes áreas que eles oferecem. Aqui em Vancouver, a gente optou em oferecer apenas Sei. mestrados, né? E mestrados aplicados. Então, é importante, eu Sei. acho que começar explicando as diferenças do que a América do Norte considera mestrado Aham. e do que o Brasil considera mestrado, né? Sim. Isso. É isso que eu tinha pensado. Falei para você hoje. Melhor a gente Isso. identificar No isso logo no Brasil, o começo, porque MBA, causa né, o bastante Masters confusão, of né? Business Administration, não é considerado um mestrado, né? Ele é considerado especialização. No Brasil tem aquela questão do lato sensu, né, que é o mestrado de pesquisa acadêmico propriamente dito, enquanto os outros mestrados aplicados, como o MBA, são considerados especialização. Porém, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, a maioria dos países também da Europa, Austrália, um MBA é um mestrado. Então, seu título é Masters. Você é mestre, tá? Assim como todos os outros que a gente oferece, que é o Masters de Energy Management, Masters de Cybersecurity, e dentro do MBA que a gente oferece, existe o mestrado, o MBA em geral, o Concentration in Finance, para aquelas pessoas que querem trabalhar com sistema bancário aqui, sistema de investimento, com empresas de auditoria, de repente, é uma boa concentração. E a nossa mais nova concentração é de Business Analytics, né? Que é a análise de dados, que a gente tem recebido bastante Ah, interesse, né? De todas as partes do mundo e também é o futuro, né? Do business é pegar os dados que estão disponíveis e fazer um bom uso desses dados, né? Para tomar decisões, fazer planejamentos, investimentos. Exatamente. gerar informação, né? Gerar informação através dos cruzamentos e tudo, né? E quando a gente fala New York Institute of Technology, a gente pensa em Exatamente. tecnologia mesmo, é alguma coisa voltada para computer science, né? Alguma coisa gerada para tecnologia, mas tem business aí, quer dizer, mas é um business também para formatação, Tecnológico. para Não existe configurar, mais uma profissão hoje em bem dia que não tecnológica também, esteja né? diretamente conectado com a tecnologia, porque tudo se utiliza o computador. O Obrigada. computador já é uma tecnologia, a internet, né? Com a pandemia, isso acelerou, na verdade, a necessidade de todos os profissionais se atualizarem, porque também veio a inovação, né? Com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar remoto, então veio a oportunidade e crescimento da área de cybersecurity, né? Porque o maior tesouro hoje em dia é a informação. Então, se a informação está na A internet, na segurança, né? nuvem, em algum servidor, ela tem que ser protegida. Então, o cybersecurity não é só para trabalhar com vendas, sites de vendas online, proteger a informação. É em todas as empresas. É, todas as empresas. Não, segurança de dados, né? Em todos os De setores, bancos, de governos, governos. privado, a educação. É. É.
Hoje, qualquer plataforma precisa ter segurança. Você não pode ter os dados do seu aluno numa plataforma escolar simples, Exatamente. e isso não pode escapar, né? Então, você tem que ter segurança de dados em qualquer plataforma. Qualquer plataforma que você peça algum dado para alguém, Exato. você Assim tem que como quem trabalha prover com a segurança business, desses né, dados, surgiram né? várias Então, plataformas de gestão, né, gestão de projetos, gestão de equipes, com a informação está, né, no online, o pessoal faz muito, entra em sites, preenche formulários, né, existem vários dados dispostos, né, sim, em todos os meios, e o pessoal de gestão, sim. né, tem que saber utilizar esses dados, né, para fazer uma melhor gestão da empresa, da escola, do governo, né, de todos esses setores. Você imagina essa parte de investimentos, então, como não é rica, né? A necessidade que não tem de tecnologia para que você consiga entender os ups and downs, de tudo aquilo como funciona, o dia inteiro aquilo tem um movimento enorme, em todos os setores que envolvem, né? Então, tudo isso é muito eminente, né? É muito moderno, é muito Muita. E atual, a gente né? nunca E tem para de muita vaga aprender, de né? trabalho, não Então, tem? essa é uma questão que quando No mundo você inteiro. decide vir para o Canadá, né, muitos brasileiros falam assim: ah, mas eu já tenho mestrado, eu já tenho, né, já trabalho. Mas a gente nunca para de aprender, né? Então, quando o aluno decide vir e fazer um curso aqui no Canadá, né, tem que ter já essa mentalidade, né, que vai vir aprender e isso vai somar, porque o mundo muda a cada segundo, né? Existem coisas novas para aprender, investimento, então existem Sim, investimentos novos todos os dias, carteiras diferentes, maneiras diferentes de análise de risco, porque se é uma carteira nova, um investimento novo, vai ter que se criar toda uma fórmula para analisar aquele risco daquele novo investimento, né? e tem que ser é uma coisa muito dinâmica, né? E é o Exatamente. tempo todo de atualização constante, né? E o mercado Isso. Então, atualiza demais. essa Vai maior ser um college, diferença né? da New Você York Tech, vai. tá? Então, aqui no Canadá existem universidades e instituições privadas e públicas. As universidades públicas, quando você fala de mestrado, a maioria Uhum, delas vai ter um approach mais acadêmico, né? Então, os professores são professores de carreira, maioria das vezes, eles têm que escrever teses no final, né? Não tem tanto essa questão aplicada, né, dentro do mestrado. É um mestrado acadêmico para de mestrado, sim. pesquisa, né? Então, na New York Tech, nossos professores, todos eles têm Sim. PhD, né, que é o doutorado do Brasil, e a maioria deles ainda trabalha no Aham. meio, né? E além disso, todos os nossos mestrados tem a possibilidade do aluno ir para estágio remunerado, tá? Que a gente pode falar mais sobre isso, sobre experiência canadense. E também não precisa escrever a tese Aham. final. O aluno vai fazer um projeto final com uma empresa, ou ele vai escolher um tema em que ele vai fazer um projeto final. Então, a formatação, a exigência desse projeto final já é bem diferente de uma tese, né, de mestrado do Brasil. Certo. Vamos voltar para uma parte bem 2 anos. prática. Qual que é a Então, todos duração os do nossos curso de mestrado lá? mestrados têm a duração de 2 anos. A New York Tech tem 3 intakes por ano, janeiro, maio e setembro. O aluno geralmente consegue terminar esse mestrado em 5 termos, tá? Certo. Que é mais ou menos 2 anos, um pouco menos de 2 anos, Tá. porém, para o Ministério da Educação aqui do Canadá, o nosso mestrado é considerado um mestrado de 2 anos, ou seja, o aluno é elegível para os 3 anos de Post-Graduation Work Permit, né? Que é o visto de trabalho após a formatura.
E isso é bem importante, né? Para quem quer investir na sua educação, mas quer também ficar, Sim, né, aqui no Canadá, pelo menos por esses 3 anos, se não imigrar, né? É uma forma de retorno do seu investimento. Você vai investir no sim, mestrado, sim. mas você vai ter também a oportunidade de trabalhar aqui por no mínimo 3 anos. E Então, qual que é o essa é requisito a mínimo para grande você diferença entrar do no curso, Kátia? mestrado, né? Vocês vão acompanhar com a Ana e já acompanharem algumas outras lives, outras Hum, instituições, colleges e seus programas, que são programas mais curtos, né? Diplomas, certificados, né? E eles têm requisitos sim, diferentes. diploma. O mestrado, por ser É. um degree, né? Que agora me faltou a palavra em português. Me ajuda aí. Uma graduação. Não, não é graduação. É, É, não, é um pós-graduação, né? É é. depois do pós-graduação no Que a gente Brasil, chama né? O degree, mestrado veio né? depois do pós, Aqui. né? Porque Isso. a graduação, Então, aí aqui a é gente tem undergraduate, 3 tipos aí de é graduate. degrees, tá? Que é o Associate Degree, são 2 anos, que é igual, vamos dizer assim, um tecnólogo. Aí tem o Bachelor's Degree, 4 anos, Diploma, e tem o Master's Degree, 2 anos, 4, tá? Após o bachelor. Então, respondendo dois essa anos pergunta, o depois do primeiro bachelor, né? requisito, o aluno tem que ter um bachelor's degree. E aí a gente tem vários alunos que têm tecnólogo do Brasil em 3 anos, né? Não podemos aceitar os tecnólogos. Tem que ser um Sim, bacharel de 4 anos, o equivalente a bacharel de 4 anos. Esse, esse é o primeiro requisito, bacharel. Aí tá? tem que ter o O diploma de segundo, bacharel. inglês. Então, quem quer Aham, estudar aqui no Canadá, quer fazer um mestrado, tem que já ter sim. um inglês intermediário para avançado, tá? Então, que a gente pede? O que a gente pede de nível? O IELTS Qual que é o IELTS acadêmico que eles pedem? 6,5 overall. E geralmente algumas escolas estão pedindo 6, Ah, umas, ah, sete. normalmente o mestrado estava pedindo 6, para Sete, as mestrado e escolas 7, né? públicas, em Até que não alguns está tão cursos, ruim, está na na média. verdade, 7. E o que é o benefício do Públicas, é. brasileiro? Ainda tem o Alguns cursos, benefício de é. fazer o Duolingo. Então, nós aceitamos o Duolingo. E o que ele precisa ter de pontuação Isso. mínima? 120 pontos, tá? Vanessa, quero Cento e muito pouco, fazer, mas ainda não entendi. estou lá. É o O que eu normal. posso fazer, né? Nós aceitamos o Pathway. Então, nós temos 5 parceiros de Pathway agora, da New York Tech, tá? Hum, A ILSC, a VGC, a Mari Tá. vai estar aí com vocês, né? The Language Gallery, the Aham, Language vai. Gallery e a E o Selk Black Magalhães da College. Alec também. Então, o aluno pode fazer o programa de Pathway, que é University A Cell Pathway Program, também. em qualquer uma dessas instituições, e aí ele vai poder ser condicionalmente aceito, tá? Então, existe essa categoria. Se o aluno ainda não está no nível de inglês que a gente pede, né, ele pode entrar como condicional, De fazendo o exigência. programa de Pathway. Quando terminar o programa de Pathway, vai nos enviar o certificado e aí vamos tirar a condicional, nos mandar a carta de aceite sem condições, que geralmente é o que o aluno utiliza para aplicar para o visto. Entendi. Então, realmente, o Pathway é um sistema que facilita muito, porque se você tem que ficar fazendo muitas provas, às vezes você, chega naquele dia da prova, apareceu aquela palavra no listening que você entendeu que era A, mas ela era totalmente oposta ao B. Aí você perdeu o fio da meada e você não passou. Aí lá se vão, sei lá, R$ 800, R$ 900 de um IELTS, né? Que é muito chato. E ao mesmo tempo, quando você faz o Pathway, você não se prepara só para fazer uma prova.
você se prepara exatamente. para ingressar num college, né, no Canadá, porque você vai estar com professores, professores locais, professores Vai que exercitar dão a aula lá, que já fluência, conhecem né? como Você vai funciona, exercitar. como que E a funciona o gente professor, não é? Exatamente. E aí você chega no fim e não precisa fazer já prova. Você está termina dentro. seu curso, recebe Por que que seu a gente certificado tem e já esse nível está de apto exigência para entrar no maior, seu né? Porque mestrado. a gente quer que o aluno seja bem-sucedido. Então não adianta a gente pedir menos, porque a gente sabe que quando o aluno sentar lá na É, sala, ele tem que entender o que o professor está pedindo. É um nível de mestrado, então a exigência vai isso ser é um pouco maior muito também, importante. né? Que o aluno saiba escrever, que o aluno consiga fazer as Claro. apresentações, né, do projeto. Exatamente. Se desenvolver, né? Aproveitar o curso, né? Já pensou E é se ele caro, repete o ano? Se ele, pensou se ele não consegue passar por conta do né? inglês? Né? Ele não Mas pode deixar. É como é que a gente caro, tem que ser já assim. É o filtra, tempo e o né, dinheiro. o perfil dos alunos que estão vindo aplicar para os mestrados? Aham. Além do bacharel, que tem que ter, tá? A gente também olha a nota. Então, esse é um dos maiores calcanhares de Aquiles do pessoal que quer aplicar para Cybersecurity e Energy Management. Porque a gente sabe que no Brasil, que se o aluno está indo a universidades boas, né, é bem difícil conseguir notas altas, né, para quem está se formando em TI, engenharia, né, mas nós temos que ter um padrão, É, nós temos que ter um padrão onde a gente uma coloca todos os realidade. aplicantes neste padrão. Qual que é o nosso padrão da New York Tech? Tá? Para o programa de MBA, é um GPA. Então, o GPA é a nota média final, tá? É a tua nota com o número de A créditos que média. você fez durante o curso. Eles têm uma fórmula, né? E eles chegam a esse GPA, que na New York Tech a gente utiliza a escala de 4. Então, a maioria das universidades no Canadá, nos Estados Unidos, utilizam a escala do GPA de 4. Então, o mínimo para o MBA é 3,0, que equivale mais ou menos no Brasil a um 7,5 de 10, tá? Uma média, Certo, na para ter uma média, né? ideia, Essa é uma assim, coisa que é um se eu pouco tenho uma mais média de justa, né? 6, Você fica então nem pensando. pensar que eu vou ter 3,0, né? Então eu já esqueço. Agora, para os É, programas de Cybersecurity e é. Energy Management, a gente pede um pouquinho menos, que é 2,85 de 4, e isso é um 7,2, tá? O que que a gente pode fazer para aquele aluno que tem um bacharel, Certo. mas também tem um mestrado? Nós vamos calcular esse GPA com os dois programas. Então, pode ser que o bacharel não tenha exatamente ali o 2,85, mas com o mestrado, essas duas notas combinadas podem aumentar a média geral desse aluno e ele pode vir a ter o 2,85 ou 3,0, né? Então, o que que a gente fala para os agentes? Sempre coloque todos os Que degrees do legal. aluno. Tem bacharel, tem mestrado, traduz com tradutor juramentado, tanto o histórico de notas, que a gente chama de transcript, Certo. como o certificado com o título. E aí coloca no Aham. application para que a gente considere os dois degrees. Bacana, né? Porque tem um jogo de cintura ali, você tem uma leitura um pouco mais completa do aluno, você não fica estrito a uma nota, a um número, né? Você consegue fazer uma avaliação mais completa da pessoa, do histórico da pessoa, né? E além dos documentos acadêmicos, né, a Interessante, gente muito pede interessante. também o E, CV, né, o currículo vitae, o CV, o que a aham, gente chama aqui resume, e uma carta de admissões, onde o aluno vai falar por que que ele quer aplicar para esse aham, mestrado, por que que ele acha que ele é um bom candidato também, né? Então, a diferença de aplicar para um mestrado e outros programas é realmente o nível que você já deve ter, já tem que ter terminado aí no Brasil, né? Você já tem que ter no mínimo um bacharel e você vai ter que ter um inglês mais avançado para entrar.
tá? Nós não exigimos experiência de trabalho mínima, mas a gente exige o resume, né? Que todo mundo tem, se fez faculdade, trabalhou na faculdade, né? Com estágio, etc., projetos. Então é importante colocar. Exatamente. Tudo isso ajuda, né? Mas, por exemplo, esse de cybersecurity, você exige que tenha tido alguma específica matéria durante o curso? Porque, por exemplo, imagina que eu fiz business aqui, mas eu quero fazer cyber security aí. Eu consigo, com o background que eu tive, com a histórico escolar que eu tive, eu consigo chegar aí? Ou eu preciso ter tido alguma Isso é uma específica, pergunta matéria muito específica para importante. Para o complementar? nosso MBA, nós aceitamos qualquer bacharel de artes, de ciência, né, business. Porém, para esses dois mestrados, que são Olha que legal. mestrados específicos, né? Cybersecurity e de Energy Management, a gente só aceita Aham. alguns bacharéis. Então, para Cybersecurity, o aluno tem que ter se formado em ciência da computação, tecnologia, TI, engenharia e matemática, tá? A gente até falou com um potencial aluno que era advogado no Brasil, mas trabalhava com cybersecurity por vários anos. Mas, infelizmente, o critério de admissão aqui no Canadá, ele é pode dar o jeitinho. Não pode. É um. E para É, o Energy não, Management aqui é não tem, parecido, porém não já abre um tem. pouquinho mais o leque, né? Seria bacharéis em ciência, então aí tem vários, né? Biologia, química, geografia, geologia. Mas a maioria dos nossos Aham, aplicantes, né, são ou bacharel em física, ou engenheiros, ou arquitetos, tá? Porque o Energy Management é energia limpa, energia é, sustentável, prédio verde, né, que a gente chama de green building. Então, por ser um nível de mestrado, o aluno já tem que ter um entendimento dos conceitos básicos, né, que eles vão ver durante o mestrado. Então, é por isso que a gente faz esse filtro, sim. tá? Então, temos bacharéis específicos para serem elegíveis para aplicar tanto para cybersecurity como para Energy Management, porém, o MBA, o Masters of Business Administration, podem aplicar vários degrees, qualquer área. Uhum. Várias. Ele é mais amplo, né? Nesse quesito. E me conta sobre o trabalho. Como é Então, que é o trabalho? Eu estava curiosa. esta é o Como é que meu é o trabalho maior para quem faz selling mestrado? point, né? Ah, o português falha, né? O meu maior selling point. Ok. Como é que vocês É ponto mais atrativo? Por que o você ponto mais escolheria atrativo fazer de um vendas. mestrado em vez de um outro programa, né? Aqui na América, aqui na Você América já do é formado, Norte, né? os Poxa, eu salários acho. são baseados no teu background acadêmico, né? Nos teus degrees do Brasil, tanto bacharel como mestrado. Então, ele é baseado nisso. Histórico. Apesar do Canadá ser um país bem aberto, né, e realmente validar muitas das experiências e educação que a gente teve no passado, nada melhor do que ter um master's degree aqui, porque é de uma instituição conhecida, tá? Então, isso vai te auxiliar a ter um salário inicial maior do que alguém que tenha um programa que não seja um mestrado, né? Abaixo de mestrado. Porque você agora tem um mestrado no Canadá. Então, Sim. seu salário inicial é maior. Isso muda se o aluno tem experiência de trabalho ou não. Né? Na New York Tech, nós temos os dois perfis: alunos novos, jovens, que se formaram um ano ou dois, e alunos que já se formaram há 4, 5, 6, 10, né? Que já tem vários anos de experiência. Então, o teu salário inicial vai ser baseado nisso, no teu nível de educação, que aqui no Canadá vai ser considerado o mestrado, mais a tua experiência na área, né?
tanto no Brasil como em outros países. Então, a diferença é você vê a curto, médio e longo prazo para a sua carreira aqui no Canadá. Então, quando você escolhe um mestrado na área de interesse, né, isso vai te colocar, em vez de você começar na empresa lá do primeiro estágio, né, como assistente e tal, você já começa como especialista, como Aham. analista, como coordenador, como gerente. Olha E isso só. tudo, eu tenho vários testimonials, né, depoimentos de alunos que estão nesses níveis. Ah, E é? para quem tiver É? interesse, pode seguir a gente no LinkedIn. A New York Tech tem uma página lá do LinkedIn e vocês podem ver onde estão os nossos graduandos, né? Então, essa é a maior diferença, tá? Você entra já, começa a sua carreira no Canadá num outro nível que não lá no início, ganhando mais. O que significa, E para quem ganha está mais, né? investindo no nosso mestrado, retorno do investimento. Eu vou investir neste mestrado, que é mais caro do que um diploma, um certificate, né? Porém, a longo prazo, a minha carreira vai Sim. ser muito melhor. Tipo, em vez de eu terminar, de eu demorar 2 anos, 3, para chegar nesse nível de coordenador, de gerente, vou chegar em 1, 1,5, né? Nesse nível. Então, eu já vou ganhar bem mais. Então, é nesse nível que eu falo, Certo. quando você for escolher um programa, né? Primeiro você tem que ver se você preenche os requisitos e depois você tem que pensar e planejar a sua carreira. Como que você se vê aqui no Canadá, né? E Nossa, onde isso você quer é tão trabalhar? Porque é importante. claro que existem Exatamente. carreiras que o mestrado não vai te auxiliar muito. Quem quer ser Exato. chefe de cozinha, né? Não é quem quer fazer É. trade, né? Aí é Que melhor aqui é fazer um muito popular. diploma, né? Então você Tirar um tem que pensar no certificado, seu às vezes. objetivo de carreira, né? Eu quero trabalhar aqui, então ter um mestrado realmente Sim. Eu quero chegar lá, né? Eu estou aqui, quero chegar lá. exatamente. Por onde que eu E, tenho que transitar para E eu vai, chegar e vai ser nesse lugar que muito eu mais quero? rápido com o mestrado, né, do que sem o mestrado. Não, exatamente, exatamente. É, com relação a essa questão de trabalho, é rápido. Você começa o curso, você já pode trabalhar. O curso, deixa eu já fazer a pergunta inteira, porque aí você já consegue discorrer. O curso é muito demandante ao ponto de você não conseguir trabalhar muitas horas, né? Porque eu já vi muitos alunos terem esse problema, não em mestrado, já em diversas áreas deles pegarem cursos demandantes, às vezes em colleges Não, públicos e não conseguirem trabalhar, né? Então, aí fica um pouco desequilibrado essa questão do work study, né? Ou você acha ou existe, então, como não é já o é caso forma do do nosso curso, isso mestrado, aí encaixa tá? Qual que direitinho? é também a diferença de carga horária quando você olha mestrado versus graduação ou diploma? Aqui no Canadá, para você ter os benefícios de trabalhar no Canadá enquanto estuda, você tem que ser um full-time student, né? Que é um estudante em tempo integral. Para um undergrad, né, que é tudo do bacharel para baixo, geralmente para ser full-time você vai ter 20 horas aulas por Sim, semana, tá? Como mínimo. Para nós, aqui da New York Tech, para ser full-time, você tem que estar matriculado em 2 matérias por termo. E cada matéria vão ter 3 horas aulas por semana de aula. Então, o aluno pode ficar com 6 horas aulas por semana, ah, tá? A não ser isso é que queira muito fazer mais tranquilo. matérias. E é claro que, qual que é a diferença? A diferença é que você, como mestrando, vai ter que fazer vários trabalhos e projetos no seu próprio tempo. Mas aula com o schedule, você tem de 6 a 9 horas aulas por semana. Então, é bem menos horas aula por semana. Porém, você tem que ser mais Interessante. organizado, disciplinado para entregar todos os trabalhos, os projetos, os artigos
né? Há tempo. E todos os nossos alunos, vou dizer assim, 90% dos nossos alunos trabalham, tá? E trabalham tanto fora do campus como para o campus. Então, a New York Tech também tem a oportunidade dos alunos que estão ali estudando conosco, trabalhar como Student Assistant dos diversos departamentos que a gente tem, administrativo, de serviço ao estudante, serviço de carreiras, recrutamento, marketing, etc. Como eles também podem ser teacher assistants, que aí eles vão auxiliar os professores dentro dos trabalhos, né? Vão ser tutores, né? Auxiliando os alunos a compreender mais. Então, são trabalhos remunerados dentro da New York Tech, que a gente sabe que esse ano o governo abriu uma exceção para os estudantes, né? Todos aqueles que aplicaram até o dia 7 de outubro podem trabalhar 40 horas De outubro, né? tipo, até no final de 2023, dezembro de 2023. Porém, no passado, o aluno só podia trabalhar 20 horas por semana. E se ele trabalhar no campus, 20 ele horas. pode trabalhar mais. Então, pode acabar trabalhando as 40 Pode horas. estar livre, Tá? né? Então, é E nas um férias benefício também. Mas, além desse trabalho, né, para se sustentar, vamos dizer assim, para pagar as contas aqui de Vancouver, né, aluguel, etc., o aluno tem a chance de aplicar para um estágio, que a gente chama de internship. E esse vai ser na área dele. Então, tanto na área de business, Certo. em diversas áreas, né, RH, marketing, supply chain, logística, como cybersecurity na área de TI e energy management na área de energia renovável. Então, são estágios estruturados. Mas isso é do próprio New York Institute. É ele que abre as vagas para O você falar. aluno, Então, essas são as vai vagas de procurar internship. essas Tem uma vagas, outra tá? A gente não tem classificação, né? uma pula com várias vagas. O aluno vai procurar essas vagas, mas a gente tem o departamento de carreira e acadêmico, e vai estar lá auxiliando esse aluno a encontrar esse estágio, né, e começar. Por que que o estágio é tão importante no nosso mestrado? Porque assim o aluno já ganha Canadian Work Experience. E não é o Work Experience de trabalhar, de repente, numa loja, num restaurante, né? É um Work Experience dentro de uma empresa, tá? E isso faz muita diferença quando o aluno se forma e começa a aplicar para os trabalhos mesmo. Porque ter Canadian Work Experience é fundamental para, como eu falei antes, cortar esse tempo de ficar ali como assistente do assistente primeiro e tal. Então, é muito importante ir para o estágio. Todos os alunos que estão fazendo mestrado podem fazer isso. Uhum. E isso que faz o nosso mestrado ser aplicado. Porque a gente tem essa oportunidade do mestrado e o aluno vai colocar em prática, né? Tudo aquilo que ele está aprendendo. E é claro que o estágio é nos últimos semestres, né? No quarto, no quinto, a gente recomenda que vá para esse estágio. E o que o nosso departamento de carreiras fala, né? Vai no último, porque se a empresa gostar de você, já te contrata, né? Então, essa é a principal razão de fazer o estágio também. Aqui no Canadá, as empresas, apesar de no Brasil o aluno ter uma super experiência de trabalho, as empresas ainda ficam assim receosas de investir, né, no aluno. Porque, principalmente quando vão para cargos mais altos, né? E envolve segurança, informação, etc. Quando o aluno está fazendo o estágio, já é uma forma da empresa testar aquele aluno e ver se ele está adaptado, né, à cultura, como é que está o nível de conhecimento, né, desse profissional antes de fazer esse investimento. Então, é remunerado, tá? Existem outras províncias aqui no Canadá que não remuneram estágio, mas o BC, British Columbia, que Vancouver remunera. E é uma ótima oportunidade de você conhecer pessoas da tua indústria, porque igual
Igual no Brasil, igual aqui, tem que ter networking. Você Network, tem que né? conhecer as pessoas da indústria. Sim, sim, com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, como é que fica no O bolso? Como é mestrado, que é fazer o um custo médio, mestrado aí, né? pô? Quando você analisa os programas em Vancouver, eles são diferentes dos programas em Toronto, né? Em questão de valores. Os valores dos programas aqui em Vancouver já são mais altos, tá? Ah, Mas considerando que o nosso programa é um mestrado, o valor não fica tão fora. É uma média de uhum, US$ 35.000 americanos pelo programa todo, tá? Os 2 anos. E como seriam 3 semestres no primeiro pelos ano, dois 2 no anos. segundo, vamos colocar como se Ok. fosse US$ 20.000 no primeiro ano, Aham, 15 mil no segundo ano. É dólares americanos, então flutua. Uma hora está um pouco mais baixo, uma certo. hora está um pouquinho mais alto, mas cerca de 43, US$ 44.000 canadenses, você, né, divide isso. E geralmente o custo por ano para fazer um programa aqui em British Columbia é isso mesmo, 20 mil, né? Para mestrado é. Mas me diz uma coisa, e faz diferença, Essa é por uma exemplo, outra se você cursar nos Estados vantagem Unidos ou de cursar em estudar na New Vancouver, York em Tech. termos de Nós temos, valor? inclusive, uma aluna brasileira que se formou no MBA e ela. Oh, haha, amigo tá aí, Jorginho. Ah, ela foi estudar Eu em já Nova tenho. York, né? Que a gente sabe que é o sonho, né, de muitos brasileiros é estudar em Nova York, Aham, morar em Nova York, porém não tem tantas oportunidades, né, é. de ficar. Então, com o aluno ser parte da New York Tech, ele pode estudar nos Estados Unidos. A gente recomenda que só estude um semestre para não perder a elegibilidade para o PGWP, tá? Não se forme lá nos Estados Unidos, volte para o Canadá e tal. Ah, tem isso, Agora, é. se o aluno mudou o plano, ele gostaria realmente de ficar nos Estados Unidos e se formar na New York Tech de Nova York, pode também, porém é mais caro. É aquele preço americano que a gente sabe. Então, o próprio MBA dele já custa Ah, bem mais que o nosso, já é quase US$ 50.000 ou mais, né? O que a diferença maior é o custo por crédito. Lá, que legal. Lá, em Nova York, o custo por crédito é US$ 300 a mais do que aqui. Então, sai mais caro estudar em Nova York. É. E o aluno que estuda em por Nova York crédito, não né? pode trabalhar, Faz né, diferença. enquanto estuda. Aí tem mais o custo de não, É, tem não essa pode pagar questão que nos pela, Estados Unidos não pela tem esse programa de ah, universidade. custo de vida, né? Eu acho que só no campus, né? Eles acho que só pode trabalhar. É, Eles têm estágio Não, lá também. talvez não tenha o estágio, né? Eles têm Isso. estágios, os Sim. programas são, curricularmente Tem. falando, são iguais aos de Vancouver. Tem estágio. A única diferença é o valor, né? Essa questão de não poder trabalhar off-campus, né, durante os estudos. E a questão da imigração, tá? Nos Estados Unidos, quem se forma na New York Tech, nos programas que eles são considerados STEM, né, que além do Cybersecurity and Management e o MBA também é STEM, os alunos recebem a OPT, né, que é uma permissão de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos full-time depois da formatura e podem trabalhar até 3 anos Sim. nos Estados Unidos. Hum? 3 anos. Certo. Não, tem algumas, tem vantagens e desvantagens, tem que saber o que quer, mas a gente sabe que o de Vancouver é completinho e dá para fazer o Work and Study, que é o nosso foco aqui, de Exato. uma forma bem perfeitinha, bem completinha, né, Van? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o college? Alguma vantagem que o aluno Viagem com a Ana poderia ter? Conta pra Então, gente o que nós seria a começamos a alegria de oferecer uma receber um bolsa aluno de Viagem com a Ana. estudos para os aplicantes do MBA.
então não é um desconto, tá? É uma scholarship de 5 mil É. dólares americanos, Aham. tá? O que que o aluno precisa ter? Ele precisa ter uma Olha nota só. alta, tá? Então tem que ter mais do que 7,5 de média para poder aplicar para essa bolsa. Então, em vez de pagar 35 mil dólares, o aluno pode vir a pagar 30 mil dólares pelo mestrado, né? Pelo MBA. Então, e esse valor para um MBA é Entendi. bem baixo, né? Sabe que as escolas públicas aqui de BC, o custo tá Aham. 83 mil, É. 73 mil, 60 mil, essas 50. escolas públicas, É. né? Então, 30 mil dólares americanos, por mais que É. sejam uns 40 e poucos Canadian, é um custo baixo. A New York Tech oferece É. o suporte de carreiras desde o primeiro dia, tá? O aluno entrou, já vai ter contato com o pessoal de carreiras, Uhum. vai ter um extenso agenda de eventos, com eventos de networking, seminários, webinars, eventos sobre imigração, feiras de negócio e de trabalho, além de todo o suporte individual, né? De como fazer o seu resume, a sua carta, ah, essa carta que você manda junto, né? Quando você clica, cover letter. Então, tem É. esse O suporte cover letter. bem. Treinamento para as entrevistas, né? Tudo isso que é diferente aí no Canadá, né? A Exatamente. gente não opera desse jeito aqui no E é Brasil. isso, É bom ter um apoio sobre isso, é importante. e É, é mesmo no isso que faz com LinkedIn, do que jeito que eles os trabalham, é bem nossos diferente. alumni ou formandos sejam bem-sucedidos. Não basta ir só na aula, né? Você tem que ir participar dessas atividades, desses eventos, porque é assim que você vai conhecendo as pessoas aqui em Vancouver, na grande Vancouver, né? E é claro que Vancouver pode ser o pontapé de entrada Aham. para esses novos alunos e imigrantes aqui para o Canadá, mas estudando numa escola global, né, com a reputação da Certo. New York Tech, também facilita se o aluno algum dia quiser sair de Vancouver e ir para outras províncias, né, quando ele aplicar para o trabalho, o nome da instituição vai ser reconhecido, além É, tem do uma título de validade, né? mestrado desse aluno ser reconhecido tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Então, para aqueles que querem trabalhar para empresas americanas, mesmo dentro do Canadá, É, né, já fica muito mais fácil, né? Ou quem está contratando vai falar, nossa, eu já conheço essa instituição, então eu já vou entrevistar essa pessoa aqui. já tem E a se um dia o validade aluno quiser ali, né? Não mudar para precisa os nem se Estados preocupar com Unidos, validação de né? Porque nada, né? acontece, Tá a tudo gente certo. tem vários formandos que acabaram indo para os Estados Unidos, eles vai ter o título de mestre. Então, como eu falei, o salário é baseado também nisso, né? Sim, é uma super opção, com certeza. Com certeza. Tá Obrigada a certo, você. Van. Muito obrigada por você ter vindo. É, o pessoal que vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. A gente estou sempre conversando com a Van, a gente está sempre juntas por aí. Então, vocês tiverem alguma dúvida, falem Gente, comigo e vamos eu conversando, esqueci Van. de falar uma Né? coisa Muito muito obrigada por você ter importante. vindo. O programa provincial, Correto. que nós temos os nossos mestrados, tá? Hum. Essa é uma outra grande diferença. Os nossos mestrados, dois deles, o Energy Management e o Uhum. Cyber Security, estão dentro do programa provincial aqui de British Columbia. Então, aqui no Canadá, em vez de chamar estado, a gente chama província, né? E a província que Vancouver está localizada chama British Columbia. E cada província do Canadá tem o seu próprio programa de imigração. Então, a pessoa que se forma no nosso mestrado de Cybersecurity and Energy Management pode aplicar para ser nomeado pela província, tá? E com a nomeação dessa província, já vai ser convidado para virar residente permanente do Canadá, tá? Sem
sem ter work experience aqui no Canadá, sem Olha ter. só que legal. se- Ele aplica para o PGWP Sem precisar da paralelamente. PGWP. Enquanto ele está aguardando, né, sair É um o outro caminho. PR, o Permanent Resident Card, né, desse aluno. Então, em vez de você esperar 2 anos depois de formado para poder aplicar para residência permanente, com esses 2 mestrados, você aplica assim que se forma. Ele, Então, a gente tem muitas famílias, essa é uma profissionais ponta. com mais de 40 anos, que fazem esses mestrados justamente porque eles sabem que quando eles se formarem, eles vão poder entrar nesse programa, né, da província e conseguir ficar, né, virar residente permanente, etc. Então, é um benefício muito grande para quem quer realmente estar planejando a sua vida aqui no Canadá, ter acesso a esse programa, né? Ele já tira, assim, a pressão, o estresse, que a gente sabe que quem está mudando para cá sofre, né? Será que eu vou conseguir virar residente permanente? Com esses 2 programas, eles Sim, conseguem com certeza, e não só isso, é, né? Mas uma carreira que vai remunerar muito bem. com certeza. Até porque facilita para conseguir emprego, Exatamente. né? Tem muitos empregos que precisam já estar com Exatamente. o PR, né? Então O precisa. pessoal de Isso MBA também é um pode aplicar para a catalisador, né? província, tá? Muito, Mas é um muito bom. programa diferente. Eles vão ter que se formar, trabalhar aqui em Vancouver por 1 ano, e nesta mesma empresa, ou numa próxima empresa, eles têm que enviar o contrato de trabalho, que é o job offer, e eles vão aplicar para uma categoria que se chama Canadian Experience Class. E vão ter os mesmos benefícios, nomeados pela província, e aí, por consequência, convidados para aplicar, né, para residência permanente. Então, é isso que justifica o mestrado, né? Você vai estar fazendo um programa, um mestrado, vai estar pagando talvez um pouquinho mais, mas para o longo prazo do teu planejamento aqui no Canadá, é excelente. E para quem quer Sei. voltar para o Brasil, que a gente Vale também tem alunos muito que mais a vêm pena, né? aqui, faz o mestrado e volta, não tem erro, né? Você tem uma educação e uma universidade, né, do porte da New York Tech, né, O que com currículo, né? experiência no Canadá, mas com currículo americano. Então, com certeza, um ótimo investimento. Tá Obrigada a vocês, certo. estamos sempre à Ah, valeu, Lu. disposição, Muito obrigada, viu? É, vamos marcar outras vezes da com gente fazer certeza. mais Qualquer dúvida, falem com a Ana. outros bate-papos. Tá bom? Obrigada. Tchau, Tá tchau. joia. Muito obrigada. Boa noite para vocês, gente.